Fala piloto, F1BR na área, ou melhor, F-Motor agora, que a Fórmula 1 notificou, os canais estão notificando que tem F1 no nome para mudar. Então o F1BR será F-Motor a partir de agora. Depois ainda tenho que mudar a introdução aí do canal, a abertura. Bom, Daniel Ricciardo está fora da equipe. Foi anunciado, dessa vez é oficial, não é rumor. Liam Lawson vai substituí-lo para o restante da temporada. Daniel Ricciardo que perdeu até nos pontos para o seu companheiro de equipe Yuki Tsunoda. E segundo o notificado, Liam Lawson já sabia que ia substituir Daniel Ricciardo há 2 semanas. E esse GP de Singapura foi de fato o último aí do Daniel Ricciardo pela equipe, pelo menos nesse ano. Por quê? Há uma possibilidade do Daniel Ricciardo voltar para o próximo ano, sim, dele conquistar uma vaga no paddock. Eu vou falar sobre essa possibilidade aqui nesse vídeo. Daniel Ricciardo, que é um piloto que teve ali o seu valor demonstrado no ano de 2014, quando ele superou nos pontos ali em vitórias o tetracampeão Sebastian Vettel. Muitos alegam que o Vettel permitiu que o Ricciardo superasse ele para utilizar da cláusula do contrato ali que ele tinha, né, com a Red Bull para poder sair para a Ferrari. Alguns falam isso, talvez de maneira maliciosa, não sei. Mas o que se sabe na real é que Ricciardo superou Vettel naquele ano e ele passou a ser estimado como um possível campeão mundial nos próximos anos, né? Assim que a Red Bull tivesse outro carro dominante, outro carro bom para entregar para o Daniel Ricciardo. Porém, também não podemos esquecer que o Daniel Ricciardo foi superado pelo Kvyat no outro ano. E o Kvyat nunca foi considerado um piloto diferenciado, tanto é que ele foi sacado da Red Bull após cometer alguns erros ali, inclusive bater no próprio Vettel quando já estava na Ferrari e tudo mais. Bom, acontece que o Ricciardo teve ali como companheiro de equipe durante alguns anos o Verstappen, superou o Verstappen 2 anos, né? O 2-1. No último ano, 2018, ele teve aquela colisão com o Verstappen. Ele foi superado pelo Verstappen também por um azar, por conta de uma quebra, de algumas quebras que ele teve. Inclusive, tinha uma corrida que ele estava liderando, ele teve uma quebra. Pontos esses que foram essenciais ali para o Verstappen superar o Ricciardo em 2018. Mas acontece que o Ricciardo, insatisfeito com o privilégio que o Verstappen tinha na Red Bull naquele momento, acabou resolvendo sair, foi para a Renault. Teve 2 anos de uma Renault fraca, uma Renault fraquíssima. No segundo ano ele prometeu que voltaria a conquistar pódios, seria o primeiro piloto a conquistar pódios ali na Renault e tudo mais. Fez uma aposta ali com os engenheiros, fez uma aposta, acho que até rolou uma aposta de tatuagem com o engenheiro dele, alguma coisa assim. Eu sei que ele conquistou de fato, acho que 2 ou 3 pódios ali na temporada de 2020. Ele foi para a Renault 2019, 2020, mas ele percebeu que a trajetória dele na Renault não ia muito para frente, porque a Renault está uma bagunça já há alguns anos, né? Até mudou de nome e virou Alpine. E ele foi para a McLaren para o ano de 2021, ficando ali, seria 21, 22 e 23, para o lugar do Carlos Sainz, que tinha assinado com a Ferrari. E o Daniel Ricciardo chegou para ser o líder do projeto da McLaren da reconstrução, que estamos vendo agora, a McLaren disputando o Mundial de Construtores, só que com outra dupla de pilotos. Por quê? Acabou que o Daniel Ricciardo não se acostumou com o carro da McLaren. O Lando Norris acabou dando uma surra nos 2 anos que pilotou ali do lado do Daniel Ricciardo, e essa diferença de pontos foi tão grande que o Daniel Ricciardo foi sacado, foi tirado da equipe 1 ano antes do término de contrato para dar lugar a jovem promessa, Oscar Piastri. Acontece que o Ricciardo voltou como piloto de testes da Red Bull, voltou a ter bons resultados nos simuladores, isso chamou a atenção do Helmut Marko, também do Christian Horner. Acabou que ele ganhou uma vaga ali na equipe B da Red Bull, por conta ali do desempenho horrível, pífio que o De Vries teve no ano passado. Só que aquela fratura na mão do Daniel Ricciardo tirou ele algumas corridas, e aí deram lugar para o Liam Lawson e tudo mais. E o desempenho dele, ele não conseguiu mostrar muito bem o desempenho naquele carro que já era ruim ano passado, então ficou para mostrar esse ano. Acontece que esse ano, como alguns dizem, o gato subiu no telhado e o Yuki Tsunoda acabou superando o Daniel Ricciardo com esse carro que é um carro fraco
da equipe, mas ele conseguiu pontuar ali, fazer 22 pontos contra 12 do Ricciardo. Então conseguiu fazer uma pontuação maior e isso levou a equipe a dar lugar aí, a sacar o Ricciardo e dar lugar a partir da próxima corrida para o Liam Lawson. Até porque o Liam Lawson tem um contrato com a Red Bull e se a equipe não fizesse uma escolha por ele, ele já estaria livre para assinar por outra equipe a partir de agora, se eu não me engano, de outubro, de setembro, de outubro mesmo. Então a equipe Red Bull resolveu aproveitar o Liam Lawson, não perder esse talento que estão dizendo que pode ser um futuro Vettel, né? Ele tem ali alguns padrões de pilotagem que lembram um pouquinho o do Sebastian Vettel. Acontece que o Daniel Ricciardo, esse piloto que chegou a ser cogitado como possível postulante ao título de 2018, um futuro campeão da Fórmula 1, perdeu a sua vaga no grid. Acabou que o Daniel Ricciardo teve um fim melancólico, pelo menos por enquanto, foi sacado da equipe com o campeonato ainda rolando para dar lugar para um jovem piloto, uma jovem promessa. Mas essa pode não ter sido o fim da carreira do Daniel Ricciardo na Fórmula 1, pelo menos não por enquanto. Por quê? Estão falando de uma possível aposentadoria do Sérgio Pérez a partir do GP do México, né? Anunciar no GP do México que ele não vai prosseguir para o ano que vem. Isso porque o Sérgio Pérez ele é muito bem visto quanto a comerciais, quanto a parte publicitária, e a Red Bull não quer perder esse pacote aí de publicidade e tudo mais, não quer perder esse investimento, esses possíveis ganhos, então eles querem que o Sérgio Pérez saia por cima, né? Que a torcida não fique contra a Red Bull. Se for feito de fato esse anúncio de aposentadoria do Sérgio Pérez a partir do GP do México, podemos ter o seguinte cenário para o ano que vem. Podemos ter, a princípio, o Liam Lawson, se ele performar bem, ele pode subir para a equipe da Red Bull e ser o companheiro do Verstappen a partir de 2025, até porque sabemos que a Red Bull não tem interesse nenhum, quase nenhum no Yuki Tsunoda, ele está sendo, inclusive, cogitado para ir para Aston Martin a partir de 2026 por conta da Honda, está indo para Aston Martin e tudo mais, né? Porque o Tsunoda ele é um piloto Honda e ele também, por questões de comportamento, não é a escolha da Red Bull, nem que ele faça chover ali, ele não é a escolha da Red Bull para a equipe principal jamais. Então, se o Liam Lawson entregar bons resultados, ele pode subir para a equipe Red Bull numa boa para o próximo ano. Só que nós temos o seguinte cenário que muitos não estão cogitando. O Daniel Ricciardo fez na última corrida a volta mais rápida, tirando um ponto ali que seria do Norris, ajudando o Verstappen na disputa do campeonato de pilotos. E você não está, talvez, notando a seguinte questão. O Ricciardo fez testes pelo carro da Red Bull ano passado e esse ano e teve resultados excelentes. Quer dizer que ele se encaixa melhor com o carro da Red Bull e isso pode ser levado em consideração. Talvez para o Helmut Marko, para o Christian Horner e para alguns outros integrantes da Red Bull, o Daniel Ricciardo, apesar de não ter batido o Tsunoda, tenha um desempenho, ou seja, considerado que tenha um desempenho melhor do que o Sérgio Pérez. Você talvez não esteja levando isso em consideração, mas talvez o Ricciardo com o carro da Red Bull consiga entregar algo melhor que o Pérez está entregando. E se a Red Bull, com os resultados dos testes que ela teve, viram que ele se aproximou ali dos valores do Verstappen e tudo mais, então a Red Bull pode ter essa carta na manga e está pretendendo colocar o Ricciardo a partir da próxima temporada, mesmo com o desempenho dele pífio com a equipe atual, a equipe B da Red Bull. Simplesmente porque com o carro da Red Bull ele entregou resultados, ele entregou bons números até nos testes desse ano. Lógico, isso são especulações. A opção principal é se o Liam Lawson conseguir entregar bons resultados, ele pode subir para a equipe da Red Bull. Porém, a equipe Red Bull pode achar o Liam Lawson ainda muito imaturo, muito jovem para queimá-lo na equipe principal. Então o Daniel Ricciardo ainda pode ter essa chance. Olha, apesar do Daniel Ricciardo não ter superado o Tsunoda com aquele carro, não está rendendo bem aí nos últimos anos, acredito que ele ainda é melhor do que muitos pilotos no paddock. Ele com certeza deve entregar mais e ser melhor do que o Pérez, do que o Bottas, talvez aí o Stroll também, com certeza ele deve ser melhor do que o Stroll. Lógico, pilotos como Leclerc, Norris, Hamilton, Alonso, esses pilotos, o Tsunoda aí que amadureceu muito, evoluiu muito,
estão superando o Daniel Ricciardo, superaram ou superariam se estivesse do lado dele, no mesmo carro, na mesma equipe. Mas a questão, o ritmo da pilotagem, o jeito do carro se encaixar com o piloto faz toda a diferença. E o Ricciardo pode sim ser um piloto que caia como uma luva para esse carro da Red Bull, para entregar os pontos que a Red Bull precisa para uma disputa de Mundial de Construtores, coisa que o Pérez não está entregando. Agora, se você tem uma opinião diferente da minha quanto a isso, acha que o tempo do Ricciardo acabou mesmo, ele não será aproveitado nem na própria Visa Cash App aí, caso Liam Lawson venha subir para a Red Bull, deixe aí nos comentários. Será que esse foi o fim da carreira do Daniel Ricciardo mesmo? Bom, vejo você no próximo vídeo aqui do F Motor, né, o antigo F1BR. E se você quiser que eu faça um acompanhamento aí da temporada atual da Fórmula 1, como eu fazia antes, deixe aí nos comentários que eu volto a fazer um vídeo por corrida. E até a próxima!